Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Cama do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio... Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, dentro aqui da classe de adultos, no que diz respeito à editora Betel, e estaremos aqui dentro aqui do quadro Editora Betel, outros ministérios, onde tem como tema principal personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, onde estaremos conhecendo mais um conteúdo. E dessa feita, o tema é a lição 6, onde trata, né, do perfil, né, da biografia de Ana, e está como título: A força de quem ora gera milagre. Para tanto, vamos estar orando antes, né, como costumamos fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, e que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar juntos, Pai. Abençoa esse período em que aqui estaremos conhecendo esse tão belo, ó Pai, e tão profundo assunto no que diz respeito a esta mulher, Pai, a Ana, meu Deus. Abre nossos olhos, Pai, para que possamos compreender e nos dá graça, Pai, de viver essa realidade. Senhor, como é bom, Pai, que pudéssemos viver como estes personagens, Senhor, que foram reais, foram literais. Eles foram isso. Enoque foi Enoque, Moisés, Senhor, falava com o Senhor face a face, e tantas experiências, Pai, de cada um deles, Senhor, significativa, por certo, e marcante, mas que ele não fique só para nós, ó Pai, como um referencial, Pai, como um exemplo a ser seguido, mas que nós possamos alcançar, meu Deus, esta mesma condição, Pai, esse mesmo exemplo em nossas vidas. Exemplo este que, por certo, será plausível a Ti, ó Pai. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos agora abrindo a lição. Lição 6, Ana. A força de quem ora gera milagres. É importante, antes de aqui iniciarmos, né, esse estudo, para podermos compreender que dentro dessa temática, no que diz respeito à oração, a Bíblia trata de forma majoritária que a oração, ela é, em primeiro lugar, em essência, a questão do relacionamento nosso com o Senhor. Na medida em que valorizamos a oração, isso implica em estarmos compreendendo o princípio pelo qual o Senhor nos entregou o seu Filho. Observe isso, que é o do relacionamento. A oração, na sua essência bíblica, como
propósito de Deus e que Ele espera de nós é justamente pelo anseio que o Senhor tem deste relacionamento. Prova disso que nós vemos na abertura das páginas da Bíblia, quando da comunhão de Deus com Adão e Eva, onde a Bíblia diz que ele via na viração do dia e falava com Adão e Eva. E observe que esse vínculo ele foi cortado, fato este que em Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o que nos separa de nós e Deus, para que ele não nos ouça, é o pecado. Porém, sabemos que nós vemos na Bíblia, Deus ouviu a oração como ouviu de Ana. E tantos, com respeito a Moisés, a Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. Então, a essência, a oração, é a comunicação nossa com o Senhor. Esse deve ser o primeiro princípio, ainda que dentro desse princípio e essência da Bíblia, no que diz respeito ao tema oração. A verdade é que durante esse relacionamento, e por estarmos aqui ainda numa condição de peregrinos que somos, haverá circunstância em nossa vida em que, dentro desse relacionamento e por falarmos com nosso Pai Celestial, nós precisamos crer. Porque não podemos nos aproximar de Deus sem a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E por certo haverá circunstâncias em que haveremos de suplicar a Deus uma intervenção em meio à circunstância da nossa vida. Circunstância essa que não está ao alcance do nosso braço. Circunstância essa que não está ao alcance dos nossos familiares. Circunstância essa que não está ao alcance de nenhuma outra esfera. E unicamente e apenamente em Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E Ana, amados, estava passando justamente por esse momento. A primeira esposa de Elcana. Convivia com ele. Tinha a sua parte de relacionamento comum a qualquer casal. Mas convivia depois do tempo, nesse momento tão agradável com seu esposo, ela sofria a frustração de não ver acontecer a gravidez. E por certo, Ana sempre orou. Só que além de ela, observe isso, amado, além do período de ela estar orando, a partir dos primeiros anos de casada, jovem com seu marido Elcana, e não tendo filho, passou 1 ano e ela orava. Passava 2 anos, ela orava. Por quê? Podemos conjecturar dessa maneira. Porque por certo, Ana, por ser uma mulher de Deus, ela lembrava tanto de Sara como da mulher de Isaac, Rebeca, né? Ela se lembrava tanto de Sara como da esposa de Isaac, Rebeca, em que eram estéril. Então Ana orava. Agora observe a circunstância se agravando na vida de Ana. Estou aqui dentro do campo da conjectura ainda. Então vinha o 3º ano, vinha o 4º ano e Ana orando. Senhor, dai-me um filho. Como fazia Lia. Senhor, dai-me um filho. Porém, a Bíblia diz que a Bíblia não deixa entender que Ana ela não vinha à gravidez. E dado a cultura de então, quando a mulher não tinha filho, o marido, isso pelo costume oriental e não da palavra de Deus, poderia ter uma segunda mulher, foi o que fez Elcana. Depois de certo período, aí aquela oração, além de não ser respondida, a circunstância agravou em ela ter uma mulher dentro de casa. Observe, amados, comigo aqui, dentro dessa reflexão. Não quero aqui trazer para o campo da dramatização, nada disso, é uma realidade o que nós estamos refletindo aqui, antes de entrarmos na lição. E
Veio Ana, agora observe, uma outra mulher dentro do mesmo cenário de convivência. Momentos em que Ana estava fora e sabia que o marido estava sobre um relacionamento com a sua segunda esposa. Tudo isso, amados, eram ondas, elevadas ondas, que batia sobre a alma e sobre o espírito de Ana. Aí veio mais uma circunstância agravante diante do processo em que Ana passou, amados. É a partir do momento em que ela viu a segunda esposa de Elcana, do seu marido, se engravidar, ter filho, teve um filho, teve 2 filhos, porque diz a Bíblia que ela teve filhos. E passou a humilhar a Ana pela questão já também ali do costume da época, que a mulher que não tinha filho era tido como que não tinha o agrado, estava em desagrado diante de Deus. E era uma maldição. E Ana, né, além de tudo isso, dessa humilhação, Penina ainda humilhava Ana, provocava Ana. Porém, Ana, amados, permaneceu no silêncio. Como é bom permanecermos no silêncio, na certeza de que Deus, só Deus, Ele conhece o nosso silêncio e o que passamos no nosso interior, na nossa vida, na circunstância mais difícil da nossa vida, feito os anseios em que desejamos e não alcançamos. E a Bíblia diz que Ana, ela orava, continuou, ela não perseverou, ela não desistiu e nem muito menos murmurou. E diz a Bíblia que na amargura do seu coração ela buscou ao Senhor. Observe que Ana nos deixa o exemplo de que a melhor decisão que nós podemos tomar no momento em que passamos por circunstâncias como Ana passou, nós precisamos nos resguardar no secreto de Deus, nos abrigar sobre as asas do Altíssimo e ali permanecemos até que a resposta da nossa necessidade venha acontecer. Como diz Salomão em Eclesiastes, em Lamentações, que o melhor é esperar, Jeremias, melhor dizendo, em Lamentações, que a melhor que nós fazemos é esperar em silêncio a salvação do Senhor, a libertação do Senhor, a resposta do Senhor. E Ana fez isso. A Bíblia diz que Deus abriu a madre de Ana. É o que a Bíblia diz, amados. O choro pode durar uma noite. Não importa esse período. Ainda que seja longo, na questão da fé, no campo da fé, é como algo que vai passar, vai ser efêmero. Porque quando o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então o período é maior, a certeza da alegria é certa. E Ana, ela viveu esta verdade. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Texto áureo, por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a minha petição que eu tinha pedido. Verdade prática, na jornada cristã em todo o tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Texto em referência, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11, versículo 20 a 22. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, aquele que batalha pela nossa causa, amado. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Elcana,
com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Só ver aqui algo. Introdução: nada é impossível para Deus. E Ana experimentou essa verdade. Sua história nos mostra a importância de perseverar na oração e de cumprir nossos votos a Deus, cuja bondade é de eternidade em eternidade. Primeiro ponto, a história de Ana. Ana é mencionada somente nos 2 primeiros capítulos da primeira carta de Samuel, mas seu nome até hoje é lembrado no meio cristão. Do hebraico, Ana, seu nome significa graça, benevolência ou favor. Uma mulher atribulada de espírito por não conseguir engravidar, ela orou incessantemente até fazer um voto ao Senhor. E da sua serva te não esquecer, mas a tua serva der-lhe um filho varão. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana não tinha filhos. Primeiro subponto. Casada com Eucana, um levita da tribo de Coate, Ana não tinha filhos. Porém, a outra mulher de Eucana, Penina, já tinha filhos. Por essa razão, Penina humilhava Ana constantemente. Eucana amava muito a Ana, tanto que ele subia a Siló todos os anos para adorar e sacrificar ao Senhor, e dava a ela uma porção do sacrifício maior e melhor. Embora dessas porções do sacrifício maior e melhor, embora desse porções do sacrifício também a Peninha. Observe aqui, amados, que Eucana e Penina iam com satisfação, porém, meramente para cumprir um dever litúrgico, enquanto que Ana estava ali de coração, estava ali por conta de um vínculo que tinha com Deus, e não deixou que a sua situação viesse a desanimá-la, a esmorecer a questão dela estar ali a oferecer o seu sacrifício a Deus. Ela tinha a comunhão com Deus e os princípios da súplica e do relacionamento com Deus, mas acima da questão ritualística. Que nós possamos seguir o exemplo de Ana. Que a nossa comunhão seja pelo que Deus é e não pelo aquilo que Ele pode nos dar. Porque enquanto eles tinham tudo o que queriam, tanto Penina como Eucana, Ana, do que ela desejava, não o tinha. Mas isso não deixou com que ela viesse a se esquecer de Deus, a esmorecer na fé, porque, afinal de contas, Deus era a prioridade de Ana em sua vida. E essa certeza que o Senhor Jesus nos deixou quando Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ana se humilhou diante de Deus. A humildade levou Ana à vitória tão esperada, uma vez que a humildade precede a honra. Com um coração amargurado e muito choro, Ana se humilhou diante de Deus por sua causa. Ter um filho varão. A resposta à oração de Ana mostra que Deus tem poder para mudar a circunstância, mesmo as que aos olhos humanos parecem impossíveis. O Senhor ouve e responde às nossas súplicas, e isso de acordo com a sua vontade e o seu tempo. Uma pergunta aqui, amado, nesse subponto que não quer se calar é: qual é a razão da nossa petição a Deus? Qual é a motivação que se encontra diante dessa súplica, dessa petição em que fazemos ao Senhor? Em primeiro lugar, Ana estava sobre um terreno de humildade. Estar sobre um terreno de humildade fala de esvaziamento. Não é de merecimento, mas de esvaziamento. Ana se humilhou diante do Senhor. Em nenhum momento Ana propôs a Deus uma troca ou esperava de Deus por conta
ou fazia para Deus, ou tinha um relacionamento com Deus, diante da questão até mesmo de estar indo com seu marido naquelas oportunidades, ano em ano ali, para sacrificar a Deus, com o propósito de receber a resposta de Deus. Esse é o primeiro ponto que fica para nós. O que nós desejamos que Deus venha nos conceder está vinculado estritamente a nós ou está relacionado ao alinhamento com a vontade de Deus? Porque é desta maneira que o apóstolo João nos diz, no capítulo 5, versículo 14 da sua primeira carta. Se não é certo, temos a certeza daquilo que pedimos quando pedimos segundo a sua vontade. E Ana, a sua petição revelava exatamente isso. Ela não queria um filho para poder passar a partir daí, ter um pontapé inicial de passar a competir com Penina, de maneira alguma. E até mesmo pelo sentimento de humildade de Ana, jamais Ana, ao ter esse filho, ela usou como um motivo de orgulho para buscar ter algum ponto de vantagem diante de Penina, por ser a primeira esposa e por ter um filho, e estar ali a competir com Penina. Como muitos dizem, pregam, porque isso está fora do contexto do capítulo 2 que fala de Ana. Nenhum momento mostra Ana, uma mulher que está vivendo uma comunhão com Deus, sob um princípio de que aqueles que me viram me humilhando vão me ver no palco. De maneira alguma. A petição de Ana não estava ligada a uma expectativa de vingança, a uma expectativa de competitividade dentro da casa e do seu lar. Porque se assim fosse o vínculo dos sentimentos e da motivação de Ana, por certo a palavra do Senhor se cumpriria de forma amarga na vida de Ana, somada à circunstância que ela estava passando, porque próprio apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: pedi, pedi e não recebeis, porque pedis para gastar em vosso deleite. Então logo, a petição de Ana, primeiro, não objetivava competição alguma com Penina. Segundo, também não estava atrelado à questão de agradar Eucana. Observe isso. Está claramente explícito na sua oração a Deus. Mas, por mais humilhação, por mais custoso que foi, por mais lágrimas que Ana chorou, e não chorou pouco não, amados, foi anos e anos orando, pense nisso, anos e anos aos pés do Senhor, e nada acontecia, somente se complicava. O cenário parece, amados, que não havia horizonte, não tinha nenhuma luz no fim do túnel. Mas Ana, ela perseverou em orar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E pedia para Deus: Senhor, dai-me um filho. Senhor, dai-me um filho a ponto dela chegar o momento de dar um voto. Senhor, dá-me um filho, se tu atentares para tua serva e dela não lembrares, a ti eu te darei, e nele, na cabeça dele, não se passará a navalha. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A oferta de Ana foi somada e foi regada pelas lágrimas da humilhação. Sobre um terreno da humildade, Ana alcançou a petição e o agrado de Deus, e Deus até mesmo fez com que o seu filho Samuel fosse um protagonista dentro do realizar dos propósitos de Deus para a vida do Messias. Quando Samuel foi os últimos profetas, últimos juízes, onde teve 3 funções: sacerdote, profeta e juiz, tendo o tipo de Cristo. Mas isso foi uma decisão de Deus. Porque Ana também, em momento algum, Ana esperava e ofertava Samuel a Deus,
tendo essa expectativa. Mas o que agradava a Ana é que Ana, o filho dela, seria de Deus. E você que me ouve, o seu filho, ele é de Deus? Você tem pensado nisso? Em apresentar o seu filho a Deus? Em dedicar o seu filho a Deus? Ou o que você tem feito? Está dedicando o seu filho ao diabo? Está dedicando o seu filho a este mundo? A viver à deriva neste mundo? Porque humildade não cabe ao mundo. O mundo não existe esse vocabulário no dicionário do sistema mundano. Porque humildade para o mundo, para aqueles que estão no mundo, é fraqueza. É uma pessoa fraca de alma, pessoa fraca de espírito. Mas, sob o conceito bíblico, está dentro da vontade de Deus. Por isso que Paulo nos dá o exemplo por excelência, nos apresenta o exemplo que temos por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que, sendo Deus, nos upou-se igual a Deus, mas se humilhou na forma de homem, como um servo, foi até a cruz. E deu diante deste entrega ao desígnio de Deus, diz a palavra, que Deus, ele o exaltou soberanamente. Porque diz o versículo bíblico que a humildade procede à honra. Continuando com o coração amargurado e muito choro, Ana se humilhou diante de Deus por sua causa. Ter um filho varão. A resposta à oração de Ana mostra que Deus tem poder para mudar as circunstâncias, mesmo que aos olhos humanos parecem impossíveis. O Senhor ouve e responde à nossa súplica, e isso de acordo com a sua vontade e no seu tempo. Ana fez um voto com Deus. Terceiro subponto. Uma mulher sem filho na cultura judaica da época era um tipo de maldição. E Ana vivia essa dura realidade. Humilhada por Penina, embora Eucana a amasse mais, ela não se conformou com aquela situação. Certamente Ana compreendia a seriedade de fazer um voto a Deus. Mas ela foi ousada e disse que o Senhor lhe desse um filho varão. Ela não só entregaria o menino para o serviço a ele, como também seus cabelos nunca seriam cortados. Segundo ponto, a oração de Ana. Ana ainda é lembrada como exemplo de fé, oração e perseverança. Ela estava orando com amargura de alma e chorando muito quando fez o seguinte voto: que o Senhor lhe desse um filho varão. Ela daria o menino para servir ao Senhor pela vida toda. Ana, após anos de esterilidade e angústia, recebeu a bênção de conceber Samuel, que mais tarde se tornaria uma grande profeta e juiz em Israel. Ana perseverou em oração. Primeiro subponto. Do ponto 2. Ana entendeu que não podia retroceder nem abdicar do seu sonho. E a sua atitude de fé perseverante a faz ser lembrada até hoje. A história de Samuel também começa com a oração de sua mãe. A resposta veio sugerindo que os dons de Deus, muitas vezes, vêm com um propósito maior. Samuel foi um presente para Ana, mas também um instrumento divino para o povo de Israel, como foi comentado. Ana foi grata ao dizer: o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ana expressa gratidão e reconhecimento pela bênção de Deus. Isso nos ensina a importância de dar o devido crédito a Deus pelas vitórias em nossa vida. Como aprendemos com Tiago, o líder da primitiva em Jerusalém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ana suportou, perseverou, creu e, após receber a bênção pedida, expressou sua gratidão em cumprir o seu voto. Terceiro subponto, o choro sincero de Ana. O choro de Ana expressou a dor de sua alma. Seu pranto não era apenas por tristeza, mas um clamor profundo a Deus. Ela, pois, com a amargura de Ana, chorou ao Senhor e chorou abundantemente. Seu choro revelou sua vulnerabilidade.
também sua confiança absoluta em Deus. E a resposta veio, quando o Senhor transformou suas lágrimas em alegria. O choro de Ana nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, a súplica sincera encontra eco no coração de Deus. O justo clama ao Senhor, o Senhor ouve. Observe, amados, que Ana, diante daquela oração, diz a Bíblia, que quando Ana saiu, se levantou daquela oração, Ana estava já em paz com seu coração. Isso nos faz lembrar a palavra de Paulo, quando ele fala em Colossenses 4,6, que toda a nossa ansiedade nós viemos a lançar aos pés do Senhor, trazer na presença de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, né, alcançará o nosso ser. Ana já saiu dali com a paz tal que apontava para ela pela certeza de que a oração dela tinha sido respondida. De maneira tal que a Bíblia nos diz que assim que eles voltaram para o seu convívio e ao ter o seu momento com Elcana, a Ana engravidou de Samuel. Não só de Samuel, mas a Bíblia diz que Deus deu mais 3 filhos e 2 filhas para Ana, somando 6 filhos. Ainda que Ana no cântico cantava que Deus dá à mulher estéril 7 filhos, ela falava sobre o princípio, né, e da cultura em que entendia que o milagre, quando era de Deus, ele era um milagre perfeito. E o milagre de Ana foi um milagre em perfeição de Deus, com respeito a todos os aspectos que até aqui nós entendemos pela oração de Ana. Então Ana, ela saiu com aquela certeza. E o fato dela sempre ter a sua vida comum de relacionamento com o seu marido, isso mostra mais uma vez, né, o orvalho da humildade de Ana. Ela nunca desistiu, ela orava e ela continuava, ela não renegava, ela não esfriou o seu relacionamento com o seu marido. Ela não deixou que a situação do seu casamento viesse ser afetado por uma questão, né, e pela circunstância em que ela estava passando. Só ela e Deus conhecia a circunstância em que Ana passava, irmãos. E amado e querido ouvinte da palavra de Deus, observe isso. Não podemos deixar com que a circunstância da nossa vida venha gerar em nós e afetar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão da nossa fé em Deus. E em terceiro lugar, deixar com que ele afete os nossos relacionamentos. Seja no meio da família, seja na questão do trabalho, da nossa aptidão profissional, seja a nossa questão do nosso relacionamento com Deus, como Ana ia todo ano também ao templo. Porque o que aconteceu com Caim, por não ter recebido o agrado de Deus diante do seu sacrifício, foi fazer com que aquela amargura do seu coração transformasse em vingança, a ponto de planejar, atirar e consumar, com respeito a isso, atirar a vida do seu irmão Abel. Observe o que Deus está nos falar ainda no que diz a respeito de Ana. Ana, em momento algum, deixou com que esta é a lição aqui, que nos fica a priori, além daquelas que Deus, por certo, há de falar ao seu coração durante o conhecimento desse conteúdo. Ana, observe bem isso. Guardemos essa lição de Ana para nós. Não deixemos que a circunstância da nossa vida, pelos embates e pelas elevadas ondas que venham bater sobre a esfera, né, da nossa alma, a estrutura da nossa alma, venha fazer com que nós venhamos nos tornar pessoas amargas, venhamos a tratar como não deveríamos tratar, né, a nossa família, a nossa companheira, o nosso pai, o nosso filho, os nossos irmãos, de maneira alguma. Mas devemos a nossa condição de espírito para Deus, e por certo, Ele nos dará a condição de permanecermos, ainda que a resposta não chegue, a vivermos pela fé, em oração e perseverança, e sendo e continuando ser o mesmo,
sem deixar com que isso afete a nossa vida de comunhão com Deus e de comunhão com aqueles pelo qual faz parte do nosso convívio. Assim foi com Ana. E Ana tinha relações com Eucana. Porém, após esse dia, pela paz que Deus deu ao coração de Ana, diz-nos a Bíblia, que Ana, naquele mais um relacionamento com Eucana, só que agora a resposta de Deus surgiu. A resposta de Deus passou a ser desenvolvido, né, numa realidade quando Ana passou a engravidar. Passou a ter enjoo. Como deve ter sido a alegria de Ana quando surgiu o primeiro enjoo de Ana. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E por último, a fidelidade de Ana. Quando Samuel foi desmamado, Ana não hesitou em levar o menino ao templo para servir sob a tutela do sacerdote ali. Em vez de recuar diante do sacrifício, de deixar ali seu tão desejado filho, ela declarou: ao Senhor eu o entreguei. Ao cumprir o seu voto, Ana mostrou sua fidelidade e obediência ao Deus que ouviu seu clamor. Não faça voto de tolo. O Senhor não se agrada de quem vota e não cumpre, fazendo voto de tolo. No hebraico, o termo neder significa voto, promessa. Está ligado pela mesma raiz a nadir, que significa raro, incomum. Assim, fazer um voto a Deus é assumir o raro compromisso e cumprir a promessa. Conforme o propósito específico preentendido pelo votante, essa atitude é essencial para manter um vínculo de fidelidade com Deus. Quando Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pague. O legado de Ana. O legado de Ana transcende sua história pessoal e se eterniza com um testemunho de fé, oração e propósito divino. De sua angústia e clamor nasceu Samuel, um dos maiores profetas e juízes de Israel, que ungiu os primeiros reis da nação, Saul e Davi. Assim, a sua fidelidade a Deus, expressa na entrega de Samuel ao Senhor, teve participação e reflexo no desenvolvimento do plano redentor, como comentamos no início, ou durante a lição, pois o estabelecimento da monarquia e a unção de Davi estavam conectados com a vida do Messias. Olha só, louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Para terminar, o louvor de Ana. Quanto de louvor de Ana? Exalta a soberania divina e pronuncia o cântico de Maria. Refletindo no Novo Testamento, refletindo uma espiritualidade profunda e que inspirou gerações. O legado de Ana é um exemplo que, como nossa fidelidade pode ecoar na salvação eterna, mostrando que Deus usa corações quebrantados para cumprir seus grandes propósitos. O que eu posso falar não como uma feridor na medida, mas eu posso dizer que eu tenho vivido essa realidade não pela minha pessoa, mas pela pessoa do meu sogro, irmão Manuel. O homem de Deus. O homem de Deus. Que mesmo numa situação de diabetes, muitos anos cego, dependente da irmã, depois a sua filha tomou ele para nós cuidarmos dele. A sua fé não esmoreceu. Um homem humilde. O homem que estava ali sempre acreditando na cura para a sua diabetes. E que eu mesmo, na minha incredulidade, zombei do meu sogro, tirando o sarro dele. Mas ele, ao contrário, e é exemplo de Ana, porque me fez lembrar ele agora no final dessa leitura, dessa lição. Ele orava pela sua família, ele orava pela sua casa,
E eu me lembro que ainda antes dele, ainda que ele não tinha visão, amados, ele viu a obra de Deus acontecer, começar a acontecer na sua família, quando o Senhor me alcançou. E no momento que cuidava dele, e nós já éramos crentes, eu me lembro que eu pegava ele, levava ele para a cama para orar, falava para ele, irmão Manuel, vamos orar. Levava ele no quarto e colocava ele do meu lado ali de joelho, amados. E aquele senhor de 76 anos para 77, orando ali, buscando a face do Senhor, ele começava a se alegrar, começava a falar em línguas estranhas, em língua, né? E se alegrava na presença de Deus todo o tempo. E o Senhor me fez ainda ver a partida do meu sogro, quando ele, antes de morrer, levantava a mão para o céu, apontando para o céu e dizia: eu nunca te deixei, Senhor. Eu nunca te deixei. E é verdade. Irmão Manuel, ele nunca deixou a Deus. E ele era aquele que orava pela sua casa. Ele viu pelo menos o começo dos frutos da oração dele. E hoje as suas filhas já são crentes, né? Na presença de Deus. Existem ainda outros a serem alcançados, mas por certo, os frutos da fidelidade, né, da humildade, do coração, da fé do irmão Manuel, ele passou a testemunhar o fruto. Então não desista, amado. Façamos como Ana, vemos a perseverar, ainda que a circunstância não mude, ainda que não haja horizonte, creia que Deus, ele não despreza nossas orações e muito menos as nossas lágrimas. Tenha por certo que, dependente da circunstância, poderoso é o Senhor para nos conceder a resposta. Amém? O cântico de louvor de Ana exalta a soberania divina e pronuncia o cântico de Maria, refletindo a espiritualidade. O legado de Ana é um exemplo com a nossa fidelidade. A parte já tinha lido, né? Pode ecoar na salvação eterna, mostrando que Deus usa corações quebrantados para cumprir seus grandes propósitos. Concluindo, o sacerdote Eli, no primeiro momento, não foi capaz de compreender a profundidade do sofrimento de Ana. Até quando estarás tu embriagada? Entretanto, Ana nos deixou uma poderosa lição de fé e submissão à soberania de Deus. Do choro desesperado à entrega de Samuel para o serviço de Deus, Ana transformou sua dor em um ato de adoração, cumprindo seu voto ao Senhor com fidelidade e gratidão. O que fica ainda aqui, que eu gostaria de deixar, foi justamente na leitura dessa conclusão. Observe mais um agravante na circunstância de Ana. É quando aqueles que poderiam estar a nos creditar o voto de confiança, não em nós, mas em Deus. Aqueles que nós poderíamos até mesmo ter uma palavra, né, de concordância para nos estimular. Poderá ser aquele que terá uma palavra de desânimo, uma palavra de questionamento, uma palavra de dúvida com respeito à nossa comunhão com Deus e à nossa fé frente ao que esperamos no Senhor. O sacerdote Eli, sendo líder de Israel, um sacerdote, vendo a situação daquela mulher, deveria usar de empatia, deveria usar de compaixão e até mesmo, né, dar a certeza de que ela estava ali naquela situação, não embriagada, e mesmo que se estivesse, mas estava orando ao Senhor. Observe isso. Mesmo que ela tivesse embriagada, mesmo que a condição que ela estava levasse ao momento de um desequilíbrio pessoal dela, a ponto de se embriagar com vinho, para minimizar sua dor, que não era pouca, amado. Ela, com a estrutura que Ana tinha, ela poderia até ter feito isso, que não fez. Mas a Bíblia diz que ele a tinha como embriagada. Mais uma barreira. Porém, ela caiu por terra, porque Ana permaneceu sobre os alicerces da humildade,
da fé, da confiança e de um coração grato, na certeza de que Deus é maior do que todas e qualquer circunstâncias que possamos enfrentar. Poderoso é o Senhor para nos dar o seu sim e realizar os nossos maiores sonhos. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. E vamos agora estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer. Ó Pai, por mais esse período, ainda que aconteceu o que aconteceu, ó Pai, na questão, mas o Senhor continua a falar conosco. O Senhor continua a trazer, Senhor, sempre o Senhor terá. Nunca, sempre o Senhor há de ter o que falar no nosso coração. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Que a nossa mente, Senhor, possa estar nas coisas do alto. Para que nós possamos, com esse período que aqui passamos, ó Pai, refletindo a questão de Ana, podemos, Senhor, ter em nós esse desejo, em nossos corações, esse compromisso de fé, de fidelidade, Senhor, diante de si, do Senhor, e nunca, Senhor, jamais tomamos do caminho da soberba. Nos guarda, Senhor, da soberba. Mas possamos permanecer crendo no teu agir, crendo no teu milagre, Senhor. Faz isso, ó Pai, Senhor, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É que eu te peço, nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus, foi mais uma programação. Muito obrigado por vocês terem estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.